Good morning, students. Good afternoon. If you're watching this video in the afternoon, hello, students. Let's continue. Let's start a new English video. Let's talking about English. Nesse vídeo, crianças, nós iremos dar continuidade ao nosso exercício da página 18 a 22. Agora nós iremos falar sobre a pirâmide francesa, the French Pyramid. The French Pyramid, tá? Nós temos aqui o Museu do Louvre, onde a pirâmide francesa está localizada. Muito interessante. Olha a fila para entrar na pirâmide, galera. Se liga na foto. Vamos lá, nós iremos completar com as palavras que estão faltando. The challenge, the project, the project, the structure, what it represents. Nós iremos completar, ler e completar com as palavras que estão faltando. Vamos lá no primeiro. The project, ou projeto. Em 1989, uma pirâmide monumental se tornou ao artefato histórico de Paris, na França. Ela foi desenvolvida pelo arquiteto Léon Migpay. Quem fez o pedido foi o presidente François Mitterrand. E esta pirâmide é o resultado de um projeto de renovação que mudou muitos aspectos do Museu do Louvre. Muito interessante. Number 2, the structure. The French Pyramid. A pirâmide francesa, ela é feita de 6.000 barras de ferro que sustenta um paralelograma de 603, né, transparente. Ela tem ela é toda de vidro, tem 70 formas são 70 outras formas de triângulo, e ela tem 21 metros, 6 de altura, e na sua base quadrada, ela tem 34 metros de largura. Então, vocês vão ler e responder a questão e completar. The challenge, o desafio. O desafio aqui, nesse caso, o Louvre, ele já é considerado um museu famoso, e ele tinha a sua arquitetura notável, sua arquitetura nobre, mas haviam poucos problemas dentro da construção, como na organização dos espaços e da luz. O arquiteto Pei, ele tinha que encontrar uma solução para esses problemas. Então, com essa ele tinha algo que não estava ajustado, havia era uma perturbação aqui na fachada. Haviam alguns problemas na fachada da pirâmide do Louvre. E ao mesmo tempo, ele queria criar algo que refletia a vida particular do tempo e do lugar. Depois de um estudo feito no museu, Pei, ele teve uma ideia da pirâmide, tá? Então ele foi desafiado, né, a mudar a fachada da pirâmide, a fazer uma renovação. No próximo texto, no próximo parágrafo, what it represents, o que ele representa. Embora a forma e o material e a proporção é monumental, o Pei afirmou que a pirâmide ela não tinha nada mais para fazer sobre o Egito Antigo, tá? Sobre a morte do símbolo do Egito Antigo. De acordo com o arquiteto, a pirâmide do Louvre, ela é tão importante, né, quanto a pirâmide do Egito, que foi construída para trazer e para celebrar a vida e a luz.
Pode ser também verdade que a pirâmide está localizada na principal entrada do museu. A pirâmide está localizada na principal entrada do Museu do Louvre e ele atrai vários turistas de todo o mundo. Turistas do mundo todo, né, vêm visitar o Museu do Louvre. É super famoso lá na França. Vamos voltar aqui para a imagem, tá? Do Museu do Louvre e a pirâmide francesa, muito bonita. Então vocês irão responder. A primeira vai ser the product, a segunda vai ser the structure, a terceira vai ser the challenge e a quarta vai ser what it represents. Depois da leitura e interpretação do texto, vocês irão responder as questões, ó. Number 1. Number 2. Think and answer the questions. Pense e responda de acordo com as perguntas. Number 1. What kind of pyramid is the Louvre Pyramid? Que tipo de pirâmide é a pirâmide do Louvre? Number 2. How many faces, edges and vertices does the Louvre Pyramid have? Tá? Então, quantas faces, vértices tem a pirâmide do Louvre? Number 3. What is the difference between the Louvre Pyramid and the Great Pyramid of Giza? Qual é a grande diferença entre a pirâmide do Louvre e a grande pirâmide de Giza? Ok, students, vamos agora falar sobre o próximo exercício. Esse exercício deve estar na página 22, tá? Mas confirma no livro de vocês se está correto. Nós iremos falar sobre the history on display, building history, que seria a construção, são as construções históricas, são os prédios históricos, são os monumentos históricos. O texto é um pouquinho longo, mas eu vou tentar resumir para vocês. O Museu do Louvre é um dos artefatos, esculturas, achados arqueológicos e pinturas ao redor do mundo. Entre 35 mil trabalhadores, tem entre 35 mil trabalhos de arte na sua tela. São objetos que dizem que a história do museu em si, o museu, a arquitetura do museu e a coleção do trabalho, elas estão conectadas à história francesa. As ruínas da base do museu, por exemplo, nos mostra que o rei Filipe II protegeu Paris dos invasores no século XII. Assim como o museu era apenas uma fortaleza naquela época, tá? Depois, no século XIV, o rei Charles, ele transformou essa fortaleza em um palácio que começou a sua transformação. Em 1546, o rei francês, né, converteu o lugar na sua principal residência na França, tá? A residência do rei da França. E outras mudanças de estrutura foram feitas. Também, uma das pinturas mais famosas do mundo, a Mona Lisa, que foi pintada por Leonardo da Vinci, ela foi adquirida por ele, que mudou e ganhou em 1682, quando o rei Luís XVI escolheu morar no Palácio de Versalhes e transformou o Louvre em um museu. Que interessante, interesting. Ele estava entre 1798 e 1801. Com a campanha egípcia,
liderou o Napoleão Bonaparte, que encorajou o Louvre, que foi encontrada pelos antigos egípcios, né? Pela história dos antigos egípcios, né? Do Louvre, foram encontrados. Durante a campanha, o francês descobriu que o Vale dos Reis, com os nobres e os faraós egípcios, sobre as tumbas dos nobres e as tumbas dos faraós do Egito, e da Rosetta Stone. Era um artefato vital que ajudou os egiptólogos a decifrar os hieroglifos, embora foi encontrado na França por Rosetta Stone, que nunca comprou o Louvre como esse artefato egípcio antigo. Ele foi capturado pelas forças britânicas, né? E depois ele foi enviado para o Museu da Inglaterra, em Londres. O exército de Napoleão Bonaparte e a sua expedição, ela estava responsabilizada por trazer o Louvre, essa grande forma de arte, ao redor do globo. E embora esses tratados se expandiram uma coleção do museu, por esta razão o museu foi renomeado por Musée Napoléon Fourroual. Ela por um tempo, tá? Não foi por muito tempo, foi só por um pequeno tempo. Uma vez que as regras de Napoleão já tinham acabado, o museu tinha que retornar seus pequenos pedaços, né, para os seus donos. Embora isso não tenha mudado o fato do Louvre ser hoje o maior museu do mundo. O Louvre é o maior museu do mundo. Embora ao redor dos anos, o museu continuou a mudar, continuou mudando e expandindo. Outras estruturas foram construídas e outros espaços foram renovados. Então ele se tornou o que ele é hoje. Vamos dar uma olhada no Museu do Louvre só um pouquinho. Vamos aqui voltar para a imagem, do Museu do Louvre. Ele é gigantesco. É o maior museu do mundo. Super interessante, né, crianças? Aqui, meus amores, no exercício vocês irão responder e marcar. Inside the Louvre Museum, we can find its own ruins. Dentro do Museu do Louvre, nós podemos encontrar as ruínas, suas próprias ruínas. E number 3, the Louvre building has changed across the years. A construção do Louvre, ela foi mudando de acordo com os anos. Então, vocês irão marcar a opção correta, tá? Então, crianças, respondam as páginas e na próxima aula nós iremos tratar dos outros aspectos, tá? Então, é isso. Estude, leia, interprete, faça a sua própria interpretação de todos os textos, tá? Tenha um pouquinho de paciência e acredite, você é capaz, tá? Vejo vocês na próxima aula, que vai ser na quarta-feira, na nossa aula online. Espero vocês, aguardo vocês na quarta-feira, tá bom? Grande beijo, vejo vocês na próxima aula. Have a nice day, students. Bye!